E aproveito agora, né, para convidar a professora do curso de psicologia, Mariane Ciarline. A professora Mariane é psicóloga, formada pela Universidade de Fortaleza, especialista em neuropsicologia, possui formação em abordagem centrada na pessoa e em orientação profissional. É mestre e doutora em psicologia pela PUC de Campinas e atualmente atua como professora do curso de graduação em psicologia da UFDPAR. Então, agora vamos abrir o espaço, se despedir do curso de engenharia de pesca e começar a conhecer um pouco mais sobre o curso de psicologia da UFDPA com a professora Mariane. Bom dia, Mariane, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Ótimo. Então, vou convidar para compartilhar essa apresentação comigo dois é, alunos e profissionais, Antônio Ciro Neves e Chesca Veras, para a gente dialogar um pouco, né? Assim, a gente sai das imagens belíssimas do professor Tiago para entrar no campo da abstração que é a psicologia, né? Que é imaginar essas possíveis conexões aí que a gente pode fazer a partir do que o universo da psicologia nos proporciona. E eu gostaria de iniciar, podem deixar as câmeras abertas, Ciro, Chesca, assim, eu gostaria de iniciar falando um pouco o que me fez escolher a profissão de psicóloga, né? Eu escolhi em primeira mão cursar uma profissão da saúde e a psicologia esteve muito, sempre na dianteira das minhas opções, porque, como eu dizia lá atrás, há 20 anos, eu gostaria de mergulhar no mar da humanidade, né? E eu lembrando aqui dessa frase, o professor falando e mostrando seus oceanos, e eu pensando aqui quanto que o mar da humanidade ele é também diverso, ele é ao mesmo tempo que cada um na sua profundidade é único e traz a sua singularidade enquanto ser humano. E a psicologia pode se definir como a profissão da relação mesmo, né? Então, todos os campos de atuação vai estar primando pela relação interhumana. A relação, seja no âmbito da instituição, no âmbito da clínica, no hospital, numa unidade de terapia intensiva, no campo social, numa comunidade. E, e a gente tem tantas opções de inserção que a gente vai estar aqui sempre trazendo um pouco, só uma pincelada dessas possibilidades. Então, a gente se organizou para falar um pouquinho desse encontro com a psicologia, depois a gente fala do curso e fala das possibilidades enquanto egresso. E aí eu já chamo o Ciro, porque já tem um compromisso já na dianteira aí, já está contando os minutos. Ciro, fala um pouquinho para a gente, você que passou pela Universidade Federal, que veio da saúde, fala um pouco do teu encontro com a psicologia e como que você está hoje, o que, que você pode falar para quem está pensando em escolher a psicologia como profissão. Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas, né, professor Mariano, Chesca, que eu conheço, minha colega de contemporânea da USP, hoje o UFPPAR, e o professor Tiago, que foi uma grata surpresa ver a apresentação dele, que o professor Tiago é meu colega de adolescência, né, na época de jovens, muito jovens. Aí, ó, apareceu. Então, assim, a minha experiência com a psicologia, né, e o meu estar hoje aqui, vem de uma caminhada que inicialmente, né, o curso em Parnaíba ofereciam poucos cursos, né? Então o FPI ofereceu poucos cursos. E eu terminei entrando em uma outra área, né, em uma outra instituição, na UESP, mas pensava na psicologia. E de repente a psicologia apareceu em Parnaíba, era um curso que não tinha na cidade, e foi uma oportunidade para aquelas pessoas que não tinham recursos de viajar, de estudar em outros lugares, assim como eu. Então, quando apareceu, eu formei no primeiro curso, e aí tentei adentrar na psicologia, ao qual eu tive êxito, né? Na época ainda era PSIL, mas eu entrei pelo Enem, foi pelo Enem, e comecei na psicologia. E
foi uma oportunidade única. Como eu disse, não havia muitos cursos, muitas possibilidades, né, até então, e com a expansão da universidade, da UFPI, em Parnaíba, trouxe essas oportunidades. E na psicologia eu comecei a vivenciar a saúde, né, que até então eu já trabalhava na área, né, na área da saúde, mas eu comecei a vivenciar de forma teórica muito próxima, né, comecei a ver muitos conceitos. E para minha grata surpresa também, a universidade, o curso de psicologia, possibilitou muitos cursos de extensão, né, ICV, ICI, e eu fui fazendo, fui participando, tinha a possibilidade de participar e fui participando. E eu acho que foi onde deu um estado, né, uma crescida assim no meu currículo e para que depois, quando eu egresso, eu tenha a oportunidade de participar de outras atividades. Como extensão, eu cito dois que foram muito importantes na minha formação acadêmica, que foi o VERSUS, que é a Vivência e Estágio na Realidade do SUS, que um evento nacional, e o PET, né, que é um, uma extensão para a educação no trabalho, também muito interessante. É, E a partir daí, essa formação da psicologia, né, me deu, com esses cursos de extensão, me deu mais fortaleza, posso dizer assim, para eu poder, né, quanto egresso, caminhar outros caminhos. Tive a oportunidade para eu tentar ser rápido, porque realmente eu tenho um encontro agora, né, de trabalho. Eu tive a oportunidade que, com um mês, menos de um mês de formado, uma clínica de Parnaíba me chamou, me convidou para ser locatário de uma sala, e isso foi em 2016, e estou até hoje, então são aí 6 anos já como psicólogo clínico, trabalhando nesse espaço da psicologia clínica. Mas para mim, uma experiência que eu vou levar assim, muito forte foi em 2020, quando teve o pico da epidemia, né, da pandemia, Covid, e tiveram os hospitais, né, de referência para receber as pessoas que estavam infectadas com a Covid. Em Parnaíba teve uma seleção para buscar professores, e através de um currículo, e isso eu tenho a pontuar aqui com o currículo que a universidade me ofereceu, é, eram 5 vagas para psicólogos em Parnaíba, e das 5 vagas, 3 vagas, o primeiro, o segundo e o quarto lugar, que fui eu, eram os egressos da UFPI. Então a gente terminou se encontrando, né? Das 5 vagas, três profissionais C dessa casa, me deixa assim muito feliz, entendendo que realmente que a nossa formação é uma formação que está é, próxima a participar de várias seleções que tem. E a partir daí agora é caminhar por outros caminhos, né, que a psicologia pode me oferecer, e eu fico feliz em estar nesse momento participando dessa atividade. E aí eu peço desculpa para sair, porque eu estou com um cliente, um paciente agora que deve estar me esperando lá fora. Eu estou nesse momento na clínica, e aí eu reservei esse espaço e eu preciso agora atender. Tudo bem? Claro, e a gente agradece muito o teu depoimento, tá, Ciro? Bom atendimento, muito Obrigado. obrigada. Abraço. Abraço. E a gente segue falando um pouco dessas possibilidades de inserção, né? E que uma das particularidades do currículo oferecido na Universidade Federal do Delta do Piauí é marcado por muitas opções de projetos de extensão. Todos nós, professores da casa, do Colegiado de Psicologia, temos mestrado e quase o colegiado inteiro já com doutorado, né? Assim, alguns colegas ainda cursando doutorado, né? Já em processo em andamento das suas pesquisas de tese, mas quase integralmente o curso é formado por doutores.
Então, pesquisadores já na ativa, mas que não só sustentam sua formação como docentes na pesquisa. A gente não está isolado numa pesquisa teórica meramente. Por exemplo, o tipo de pesquisa que a gente realiza também é uma pesquisa no âmbito clínico, uma pesquisa que vai ao encontro das comunidades nos dispositivos sociais. E também oferecemos projetos de extensão, que é o que faz com que a universidade, um dos tripés da universidade, né, que abre a porta para a comunidade, de uma maneira geral, tanto encontrar o serviço para a formação continuada, permanente, como o serviço oferecido na atenção às pessoas das comunidades circunvizinhas e da microrregião. Aqui as nossas, tanto a clínica escola como os dispositivos em que estamos vinculados, oferecemos enquanto serviço, né? E pensar na profissão, assim, também, pensar um pouco em como ela se contextualiza no âmbito de Brasil, no Piauí, né? E como ela está configurada hoje em Parnaíba. E acho que a Chesca também traz uma experiência muito significativa de como ela se inseriu em dispositivos de política pública, de saúde pública, após a sua formação na Universidade Federal. Quer falar um pouquinho, Chesca? Claro, Mari, obrigada pelo convite, né? E se agradecendo por estar aqui. É sempre uma honra falar da psicologia, né? Desse grande amor que avassala a vida de quem se propõe, né? É um caminho incrível, incrível mesmo, assim, com muitas experiências valorosas, né? Assim, desde a escolha até, de fato, a inserção no mercado, né? Eu tive a oportunidade de, assim que saí da UFP, né? Ainda era UFP quando eu formei, há pouco mais de 6 anos, de já de ser inserida, né, na Secretaria de Assistência Social de uma cidade vizinha daqui, né? Geralmente a gente... os trabalhos na clínica do social, que é como a gente chama, né? Na psicologia, eles são um campo vasto, né? O psicólogo, a gente pode notar que ele está um pouco inserido na maioria dos espaços onde a gente vai buscar um serviço, seja de saúde, de assistência social, de educação. Então, eu tive a sorte, né, de já encontrar. Infelizmente, a grade do curso ela não oferece, por exemplo, o aporte teórico para a gente se inserir em todos os campos, mas tudo é possibilidade e, além disso, né, como a Mari estava falando, como tu estava falando, Mariane, o ensino, né, a universidade, ela tem esse tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, a gente tem um ensino, que é a grade curricular que a gente precisa percorrer, né, durante os 5 anos da Faculdade de Psicologia aqui na UFDPA. Né? Mas, além do ensino, a gente pode, né, fazer pesquisa e extensão justamente para dar conta daquilo que a grade curricular não supre. Né? Então, assim, apesar da gente ter algumas demandas que são extracurriculares, essa demanda extracurricular ela também é suprida dentro, né, da própria universidade. E aí, quando eu falo dentro da universidade, não é dentro dos muros da universidade, né? Porque a universidade ela sai. A extensão e a pesquisa ela é justamente para que a universidade, para que nós universitários, né, enquanto corpo discente, a gente ocupe também a comunidade. A universidade ela funciona justamente para que a gente leve esse saber, que é um saber acadêmico, para que ele seja um saber de todos, né, para que a comunidade usufrua disso. Quer falar? E como a gente traz na proposta do nosso curso um extrapolar os limites físicos, né, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa profissão, que é para focar nas possibilidades de relação. Então, acho que o curso de psicologia ele traz isso também como um aspecto singular, né, que estabelecimento desses vínculos interinstitucionais são muito preciosos, são muito valiosos, que é uma psicologia a serviço, uma psicologia a serviço do outro, a serviço da comunidade, a serviço da pessoa, em cada um na sua necessidade, né? E aí, pensando aqui no nosso tempo também, a professora Patrícia vai nos auxiliar, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma breve apresentação de como que o nosso curso está configurado
para... deixa eu passar antes aqui uma coisa, que é sugerir às pessoas que tiverem interesse, né, no curso, para entrarem no site do Conselho Federal de Psicologia, que é onde você vai ter uma boa noção do que é a profissão, né? Então, de como nós somos articulados, não só politicamente, que é algo fundamental para uma formação de um psicólogo hoje, no âmbito de Brasil, pensando as questões da carreira, pensando as questões de posicionamento frente aos dispositivos, a nossa inserção de mercado, mas também com as formações, né, os serviços, as publicações, nós temos notas técnicas para atuação em vários lugares, e a gente, ao longo do curso, a gente está primando por essa articulação com que o nosso conselho nos orienta, nos preza. Pronto, tá aqui a apresentação. Então, assim, sobre esse ser psicólogo e psicóloga, né, é pensar em várias possibilidades de inserção no âmbito da nossa sociedade e pensar principalmente a partir de uma relação interpessoal. Então, nós somos seres da relação para facilitar essa relação, pensar a relação e auxiliarmos no que for possível para que esse relacionamento se estabeleça de forma saudável, relacionamento consigo, com o outro, dentro das organizações, sejam elas em que âmbito for, institucionalmente, né, social, educacional, por exemplo, a relação do aluno com a aprendizagem. Então, tem uma série de possibilidades de inserção do psicólogo aí nas suas especificidades de atuação. E como esse profissional se forma, né? Na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a gente tem um curso de formação de psicólogo, que é uma proposta genérica para os geral, né, o que determina as diretrizes curriculares para a formação dos cursos no Brasil. E o profissional sai com o título de bacharel em psicologia, estando dentro de uma área de conhecimento do Conselho Nacional de Pesquisa, que é nas ciências humanas. Mas a gente diz que está sempre numa interface com a saúde, porque enquanto relações humanas e as ciências humanas, a gente tem sempre uma interface muito próxima a todos os processos que envolvem saúde. Então, quem não conhece, quem já sofreu por questões de saúde mental, inclusive nesse momento que a gente passa devido ao isolamento social e as afetações psicossociais que cada um sente, né? Então, o profissional atua também nisso e atua nessas organizações de saúde que podemos contar. Então, a modalidade do curso é um curso presencial, com uma carga horária de mais de 4.000 horas, sendo que 900 dessas horas são optativas, que são disciplinas com algumas particularidades voltadas para o contexto e distribuídos em 10 períodos. Então, o que eu poderia dizer sobre a concepção do nosso curso, né? Que ele é um curso operacionalizado em uma realidade contextual, né? Pensando na nossa microrregião, que requer que os profissionais saiam com uma formação sólida, capazes de desenvolver uma prática profissional tecnicamente competente e responsável, atenta às transformações sociais e às constantes mudanças no campo científico e tecnológico. A compreensão de mundo nessa contemporaneidade é também fundamental para que nós busquemos valorizar a qualidade, o compromisso, a construção da cidadania e a formação do homem enquanto um ser integral. Então, o profissional da psicologia da UFDPA, ele vai ser preparado para desenvolver competências fundamentadas nos saberes científicos comprometidos com essa transformação, mas sempre primando por uma participação efetiva para a construção de um mundo melhor. E aí o mundo melhor entenda-se mais humano, mais produtivo, mais cooperativo entre nós humanos também. E aí vai estar objetivando proporcionar uma formação voltada para a promoção de saúde mental e para o crescimento humano, tendo em vista que esse humano é olhado de maneira integral. Então, a gente preza por um rigor teórico e metodológico ao longo de toda a formação, tendo em vista a atuação e a inserção no contexto social local, né? Isso sempre considerando a nossa realidade nacional. E aí as diretrizes curriculares nacionais, que são orientadas para os cursos de psicologia, elas exigem uma oferta de pelo menos 2 ênfases. E no nosso caso aqui, a gente distribui a formação por ênfase em psicologia e saúde coletiva e psicologia clínica, mas sempre tendo uma formação básica, que é considerado um núcleo comum em que todos os alunos passam, todas as disciplinas teóricas e teórico-práticas,
para desenvolver as competências e habilidades gerais que vão dar suporte às competências e habilidades específicas próprias de cada ênfase. Então, a formação por ênfase curricular, que está fundamentada ainda nesse parecer do Conselho Federal de Educação e das diretrizes curriculares, que está sendo reformulada, a gente está passando por um processo de reformulação do currículo para atualizar ainda mais para essas demandas contemporâneas do psicólogo, a gente pode entender que a ênfase 1, que é o momento em que o aluno vai fazer escolha lá no quarto ano do curso, né? Ele vai fazer uma escolha se ele vai seguir para uma psicologia clínica, que é uma área de concentração que propõe competências para atuar profissionalmente com referenciais teóricos e fundamentados nos processos clínicos, como o psicodiagnóstico, avaliação psicológica, psicoterapias, isso no âmbito individual, grupal e também institucional, como a Jéssica falou, uma clínica social também é pensado e também pode ser desenvolvido dentro da psicologia clínica. E a ênfase 2, com a psicologia e saúde coletiva. Professora Mariane, pois a não? gente não está conseguindo ver seus slides passar. Estamos no primeiro, ser psicólogo e psicóloga. Ainda? Vixe. Eu já estou passando há tanto tempo. Desculpe, eu olhando aqui, aguardando, mandei. Ai, não, peraí. Deixa eu... Uma janela, então. Aqui, apresentação dos slides, ó. Deu? Tá passando? Sim, agora sim, agora estamos. Que pena, gente. Deixa eu... Então, quando eu contextualizei... Pode fazer vou voltar. O que eu passei do curso, certo? Aqui com a distribuição de horas. Aqui a concepção do curso que eu estava lendo, né? Para acompanhar as pessoas que não tiverem condição de estar visualizando, mas eu já estava aqui desenvolvendo a nossa formação básica e a formação por ênfase, né? O núcleo comum e a formação por ênfase fundamentada no parecer do Conselho Federal de Educação e hoje em revisão pelas novas diretrizes curriculares. Tá ok, então? Formação por ênfase curricular. Tá certo? Tá certo, tá aparecendo pra gente perfeitamente. Ótimo. Então tá. Então, a ênfase 2, que é a psicologia e saúde coletiva, que se articula com os processos de prevenção e promoção da saúde, voltando-se para o desenvolvimento destes aspectos junto a comunidades, grupos ou instituições. Ela estimula os processos de organização e autogestão dos mesmos, visando ações de caráter preventivo. Isso é pensado por meio de uma integralização curricular, em que a maior parte do curso é desenvolvida no núcleo comum e a parte da ênfase curricular é aquela prática profissionalizante que a gente chama, né, tanto dos estágios profissionalizantes desenvolvidos ao longo de 3 períodos e também o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, tanto orientado teoricamente, orientado pelos professores pesquisadores da casa. E a gente tem o desenvolvimento profissional, que acompanha as atividades de estágio profissional por meio de disciplinas teóricas em que a gente pode fazer esse aprimoramento nessas competências a partir de os referenciais teóricos escolhidos pelo aluno cursante, né? Então, a gente tem os seminários de prática psicológica 1, 2 e 3, que acompanham os estágios profissionalizantes 1, 2 e 3, cada um na sua ênfase. E elas vão oferecer o suporte teórico específico para os diferentes tipos de projeto de estágio. E aí o estágio é um estágio em psicologia, ele é único, em que cada um vai ter um projeto específico desenvolvido. Então, assim, a gente preza por um comprometimento ético-político do psicólogo, por um papel do psicólogo diante da promoção da saúde e da melhoria das condições de vida da população, sempre refletindo, né, que essa formação de ser psicólogo no Brasil também é uma formação de ser psicólogo para o Brasil. A gente precisa estar pensando na contextualização da nossa profissão, de que é que a gente se insira no mercado de trabalho. E aí, assim, para eu não destrinchar mais e a questão do tempo, eu vou parar a minha apresentação por aqui para convidar a Jéssica a falar um pouquinho mais desse processo de estar egresso, de ser egresso, inclusive considerando que na nossa universidade a gente tem programas também de pós-graduação em psicologia, tanto a residência multiprofissional
em saúde da família, como o programa de pós-graduação do mestrado em psicologia, formado, sua maioria, pelos professores também da graduação. Pode falar um pouquinho, Tísca, que hoje você é já foi da graduação, agora está na pós e tem essa experiência muito significativa no mercado. Para vocês verem o quanto que eu gostei, né? Assim, não só da psicologia, mas da UFP em si, né? Que hoje é a UFDPA. Então, depois de 5 anos de egressa, né? Eu voltei como pós-graduanda, né? Da linha 2, porque o mestrado em psicologia também, né? Em psicologia social, que é aqui na UFDPA, ele é dividido em 2 linhas, né? Que é a linha 1, que acho que é processos acho que é avaliação psicológica, e a linha 2, que é mais ligada à psicologia social crítica, né? Na verdade, a psicologia social crítica, ela tem sido, assim, um grande diferencial da psicologia aqui em Paraná. Isso precisa ficar muito claro, justamente por essas questões que tu estava colocando, né, Mariane? Que o psicólogo hoje, a gente não é mais só... a gente não pode compreender uma prática individualizante, onde a gente vai se trabalhar e se especializar no sentido de trabalhar apenas com aquelas pessoas que são o nosso nicho, mas ser psicólogo hoje é assumir um compromisso ético-político, né? E a UFP, ela tem tido essa responsabilidade de fato, né? Desde a graduação e também passando para a pós-graduação, onde isso tem um peso até um pouco mais importante também, né? Então, eu, novamente, né, tive a sorte, eu moro do lado da UFP, assim, 3 quarteirões eu tô lá. Tá online, mas se fosse presencial, estaria incrível também, porque é aqui do lado de casa, então me traz essa sensação de familiaridade e de sorte, né, de poder cursar tanto o curso que eu desejei, né, não sei, inclusive quando me perguntam o que é que te fez escolher psicologia, Tiesca, eu não sei, não faço ideia. Quando eu via o nome psicologia, eu dizia que queria, né? Assim, era aquela coisa de eu quero isso, e eu não conseguia enxergar uma outra possibilidade de atuação que não fosse ser psicóloga, apesar de não fazer ideia no começo, né? Assim, do que era ser psicóloga de fato, né? E é algo que a gente aprende de fato na universidade, né? Durante a faculdade a gente vai entendendo que a psicologia, ela não é esse lugar entre 4 paredes, né, que é só entre eu e outra pessoa, não precisa ser uma conversa individualizada ou individualizante, né? Isso porque a psicologia hoje, ela tá muito grande, né? A gente pode atuar em muitos espaços, e essa visão ampla da psicologia, né, uma visão extramuro, extralugar, onde a psicologia, ela não tá num lugar mesmo, né, físico, mas ela tá no espaço, é como se fosse uma questão mesmo de experiência, de prática de vida, acho que é isso, né, a psicologia, ela é prática de vida, então, eu, enquanto psicóloga hoje, né, eu, quando falo que sou psicóloga, eu falo da minha prática de vida e não só da minha profissão, porque a psicologia, ela meio que vai, e aí eu tô falando isso muito apaixonadamente, né? Assim, com toda a paixão que eu guardo pela psicologia, porque ela, de fato, movimenta a minha vida de alguma forma. Então, quando eu percebi que eu precisava, por exemplo, me aprofundar mais, né, na clínica do social, no estudo que eu estava fazendo no CREAS, que foi onde eu comecei a trabalhar. Eu também trabalho na clínica, né, na clínica tradicional, essa que a gente se encontra, né, entre 2 pessoas ou mais, né, com aquele encontro de 50 minutos, aquilo que a gente conhece mais sobre a psicologia. Mas no meu trabalho no social, na clínica do social, que foi no CREAS, que foi com vítimas de violência, né, desde vítimas de violência sexual, física, até os jovens que estão em medida socioeducativa, que são considerados jovens infratores, né? Então, desde de observar essas violações de direito e perceber como é que a psicologia atua de forma responsável e ética, né? E aí perceber, nossa, Tiesca, acho que a gente precisa estudar um pouco mais e voltar para a UFP, né? Para fazer a pós-graduação e continuar essa jornada de forma responsável, né? Então, a psicologia, eu entendo hoje que é uma profissão
que ela é muito bonita, né? A gente enche os olhos e a boca e, sei lá, e o coração inteiro de amor quando a gente fala sobre psicologia. Eu conheci muitos psicólogos que fizeram parte da minha vida antes de eu ser psicóloga, pessoas pelos quais eu guardo muito afeto, muito amor e são significativas, né, para mim. E perceber a psicologia hoje nesse lugar, que é um lugar mais democrático, né, onde pessoas que jamais imaginariam, por exemplo, estar na universidade, como foi o meu caso, né? Apesar de morar perto, eu tive condições de classe que inviabilizariam, por exemplo, que eu cursasse um curso de psicologia em uma faculdade particular, mas eu consegui cursar isso aqui na UFP, do ladinho de casa, com sorte. E eu estou fazendo pós-graduação também, né? Sim. Também pelas políticas de inserção, né? Que possibilitou isso e que a professora... Eu ganhei bolsa também, né? Se a gente... Vocês vão, quando vocês entrarem na universidade, vocês vão ouvir muito uma sigla que chama IRA, né? Que a gente precisa estar sempre atento, porque esse índice, né, de rendimento acadêmico, ele possibilita também que a gente tenha acesso a alguns programas, né? Eu fui monitora, ganhei uma grana, né, como monitora para conseguir tirar xerox, que é caro, né? Então, a universidade pública, a UFP, o tempo que eu participei, que hoje é a UFDEPA, né, ela também me possibilitou acesso através da própria renda, né, de me dar dinheirinho para eu conseguir custear a xerox, custear um lanche, alguma coisa que fosse necessário para o meu desenvolvimento acadêmico, que não é só pautado no ensino, na pesquisa e na extensão, mas também no acesso, né? E aí é isso. Assim, agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar da psicologia. E que bom que você está aqui, que você continua aqui, né? E até, assim, a tua fala me lembrou de eu alertar só para mais 2 pontos, professora Patrícia, que apesar da gente ter uma formação uniprofissional, o nosso currículo ele é voltado para a psicologia, formação de psicólogo, e assim como os cursos na Universidade Federal do Delta são cursos uniprofissionais, mas pela riqueza que o campus oferece, de tanto mais ofertas de cursos, há sempre a possibilidade de estarmos atuando de forma interdisciplinar e pensando os processos, tanto os projetos de pesquisa como de extensão, numa perspectiva mais multiprofissional e interdisciplinar, né? Ou até transdisciplinar também, né? Ou transdisciplinar. Tudo mesmo. Hoje eu sinto que sou psicóloga, mas eu também sei um pouco de história e um pouco de antropologia, né? Então, e isso estudando psicologia, né? Assim, numa cadeira que é voltada para a psicologia, mas que me possibilita outros conhecimentos, que são conhecimentos importantíssimos, né? Assim, que não estão localizados de forma metodológica na psicologia, né? Mas que podem ser, né, uma fonte de conhecimento para a psicologia também, uma fonte de conhecimento importante. Desculpa te interromper, Maria, porque... Não, é isso mesmo. E acho que é importante uma habilidade, uma afinidade, que é o gostar de ler. Gostar de ler, de estudar, porque a gente envereda por vários campos, até para poder reconhecer essa atuação e as especificidades de ser psicólogo em cada contexto, atuando na inter-relação, né? Então é isso, muito obrigada pela oportunidade. Falo aqui representando o meu colegiado nesse momento, né, sob coordenação da professora Eugênia, e agradeço a oportunidade de estarmos juntos e de ouvir também o trabalho dos outros colegas. Obrigada, Jéssica, pela colaboração. Obrigada, professora.